Doutor, alguns médicos alegam que pessoas com problemas na coluna não podem fazer musculação. Isso é verdade? Reinaldo, não, infelizmente isso é um problema que a gente tem que olhar um pouquinho para fora. Então não era só um problema ou um conceito que a gente tinha na medicina, mas na sociedade como um todo. Então não se estudava, não se olhava a importância da musculação, sabe, do fortalecimento muscular para as patologias da coluna, assim como a sociedade não via a importância da musculação como um todo, sabe, para o seu dia a dia. Então, não é verdade. Claro que nunca devemos generalizar nenhuma resposta de ou sim ou não, sempre individualizar o paciente, cada caso, mas no geral, o paciente deve sim estar fazendo algum tipo de fortalecimento muscular, como a musculação, até para ajudar como um pilar na sustentação da sua coluna. Sim, vou falar o meu relato, né? Porque Perfeito. hoje eu tô com um paciente aqui, tô entrevistando, né? Mas, porém, eu já passei por alguns relatos. Eu havia comentado com você que eu passei numa clínica e eu tenho, devido a um acidente de moto, hérnia de disco L4 e um pinçamento na L5. E aí o médico falou, não, você não pode fazer atividade física, pelo contrário. Aí quando eu passei com um fisioterapeuta, ele falou, não, você vai fazer o fortalecimento, vamos fazer a base, você já saiu da crise, que eles falam, e Exato. dentro desse fortalecimento, depois você volta para a prática da atividade física, que é a musculação. Exatamente. E nunca mais eu tive dor na lombar. E já relatei que Exatamente. quando eu passo 15 dias sem treinar, quando eu saio de férias, e eu não posso deixar de treinar, eu tenho que fazer o treino de perna, de fortalecimento de lombar, toda a minha base de treino, né, para Exato. fortalecer o core, que é a musculação, que é o terra, é o Exato. agachamento, e aí eu saio da crise, vamos dizer, do começo daquela dor. Exato. Então, por exemplo, você é a prova viva disso. Bem aqui na nossa frente temos um caso. Então, assim, quando você para de fazer o exercício, logo você começa a ter a sua atrofia e sim você começa a perder a sustentação, o envelope em volta da coluna que serve de sustentação. O duro é você jogar sobrecarga em cima da coluna. Ou seja, quando você para de fortalecer o seu músculo, as colunas ali, a sustentação ali em volta, você começa a gerar essa sobrecarga que a gente estava falando em cima da coluna. Aí sim você volta a ter os sintomas. Pode ver, fica um mês sem treinar para ver. Com certeza você vai travar, vai ter dor, sabe? Essas coisas. Se é um caso, sabe, realmente com uma hérnia, já um disco já descompensado, entende? Entendo. Certo. Doutor, então quem tem protusão discal e hérnia de disco pode treinar? Ótima pergunta. Claro que, de novo, não vamos generalizar. O problema surgiu por uma falta de fortalecimento prévio, então ele deve fortalecer. Só que existem formas e momentos corretos para fazer isso, né? Perfeito. Ótimo. Hérnia de disco e musculação. Quais exercícios você acha que deve se passar? É muito bom. Bom, vamos conversar sobre a lombar, que é o que acho que o maior, o que o público realmente quer saber É o ali, né? vilão, né? Exato, Aquela dor exato. na lombar. Então, primeiro a gente precisa lembrar. Muitas vezes a gente gera sem querer, daí pega o cara até que faz musculação e tudo mais, ele gera um desequilíbrio no corpo. Então, tronco muito pesado, ombro largo, peitoral gigante, braço gigante, perna super forte e ele deixa a musculatura lombar de fora. Então, e assim, mesmo quando faz, a gente não individualiza a musculatura lombar. Então, de repente, ele vai lá e faz um exercício que vai pegar só um grupo muscular. Só que a gente precisa lembrar que a coluna é uma estrutura extremamente complexa, com diferentes músculos, sabe? Então você tem os eretores da espinha, por exemplo, que o ilhocostal, longuíssimo, espinal, sabe? Todos esses, você tem outra série de músculos que, por exemplo, corre a coluna toda, como os multífidos, você tem o quadrado lombar um pouquinho mais lateralizado, ilho-pessoas. Então você precisa lembrar que todos esses músculos que eu comentei
precisam ser trabalhados nessa região. Então, claro que cada paciente, né, pode ter uma restrição de um exercício ou outro, mas é fundamental a gente trabalhar todos esses músculos em volta. Doutor, Pode falar. Então, assim, na lombar, a importância de fortalecer o core, muitas vezes a pessoa não lembra, né? Que nem você mesmo citou aqui, de fortalecer os músculos da lombar. Então, fala aqui pra gente qual a importância e quais exercícios seriam mais indicados e necessários para fortalecimento da lombar. Tá. Então, por exemplo, a importância disso, você precisa lembrar o seu centro de gravidade, né? Sim. Exato. Então, como a gente estava falando, desequilíbrio. Então, o cara ele quer ganhar 10 quilos em um mês, tudo mais. Que você acha que não vai ter dor na lombar? É que a lombar não preenche a camiseta, né? Não, não é um músculo estético, né? A gente acaba não é uma coisa que aparece. Então, sim, é importantíssimo. Vamos lá. Para ficar seguro, vamos começar com arroz e feijão. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, sabe? Você quer começar do zero, você é totalmente sedentário. Então, lembrar. Primeiro, você me fez uma pergunta em 2 tempos. A primeira coisa é a importância do fortalecimento lombar. A importância do fortalecimento lombar é que você precisa entender que todo dia, se você está perdendo um pouquinho de músculo, você está sobrecarregando um pouquinho mais uma coluna. Então, aquele camarada que sempre tem dor todo dia, e fala, nossa, mas eu não sei por quê, não passa. Daí vai perguntar um pouquinho sobre a vida dele, você vê que ele é totalmente desnecessário. E a dor dele só tende a piorar. Se ele tiver já uma lesão no disco, por exemplo, está sobrecarregando essa lesão e provavelmente piorando essa lesão a cada dia, né? Então, isso está aí a importância, né? Segundo, os exercícios. Então, como eu estava dizendo, o que eu falo para os pacientes, está em casa, quer fazer uma coisa, não, mas eu não sei, uma musculação, tá bom, começa com uma isometria, faz uma prancha em casa, sabe, se você não tiver nenhuma limitação, né, restrição em uma outra articulação, como no ombro, cotovelo, começa com uma prancha simples. Se você conseguisse fazer isso todos os dias, já ia mudar a sua qualidade de vida, assim, de uma forma drástica, já, de verdade. Olha só que legal. Foi legal você falar sobre isso e eu acho muito pertinente e muito rico esse trabalho multi, né, hoje em dia. Porque Exato. assim, eu sou de uma época que há 20 anos atrás, os médicos eles prescreviam totalmente os exercícios. E a gente falou 2 vezes aqui, você sabe, mas você fala, meu campo de atuação é justamente cirúrgico, é medicação. Exato. Eu sei a musculatura tem que ser ativada, e o que eu faço? Eu prescrevo para o meu paciente, e o meu paciente ele vai em busca de um profissional da musculação, que é o professor, que é o personal, para fazer a ativação dele acompanhado no dia a dia. Então, para assistir, para ver se ele está fazendo corretamente, certo ou errado, e quais os exercícios ele vai colocar na periodização. Perfeito. Então, do que adianta eu chegar aqui e falar para o paciente, não, você vai chegar em casa, você vai fazer terra, você vai fazer isso, vai fazer, sabe, hiperextensão, fazer totalmente errado, sabe, ele vai se machucar. Não vai ter ninguém supervisionando isso. E outra, quem disse que o meu conhecimento na sua área é o mais atualizado? Não é um pouquinho de prepotência minha não achar que você não está mais atualizado que eu na sua área? Sim. Eu vivo o dia a dia tanto nos estudos quanto na prática, né? Perfeito. E assim como você vive também. Sim. No atendimento, na prática, nos estudos, na própria cirurgia. E aí essa troca que todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. É isso, sabe? Esse trabalho multidisciplinar. A gente precisa parar de olhar o paciente como uma patologia, só uma coluna, só isso. Porque, tudo bem, hoje o sintoma começou na coluna. Quem disse que ele não está com, sabe, outras articulações em risco, que daqui a pouquinho não começa também? Aí, sabe, entra o seu trabalho, sabe, de deixar o corpo dele equilibrado, fortalecido, né? Eu já peguei, vamos dizer, a prescrição de médicos que o paciente dele chegou para mim, né? Meu médico me pediu para eu passar isso daqui, só há 20 anos atrás. E aí você via o grau de, vamos dizer, patológico do paciente que chegava, e aí eu falava, não, calma aí, mas ele viu você treinando? Não, então você nunca treinou, nunca entrou numa sala de musculação. Exato. E aí ele não tinha coordenação motora preparada e tudo mais, aí vinha esse trabalho, vamos fazer
prancha, vamos fazer um trabalho de isometria, Isso. vamos fazer um trabalho unilateral, porque você está com um lado compensando o outro. Uma assimetria Assimetria, ali, exatamente. para depois a gente evoluir dentro desse parâmetro, e aí você entrar para esse exercício que ele prescreveu. Então é meio que Equilíbrio é tudo. construir a base para Isso, poder ele ter a capacidade de executar. Execução. Porque já o cara Exato. falava, faz o lower back. Não, ele não pode fazer o lower back, ele vai fazer primeiro. Ele pode fazer um lower back, mas ele faz um lower back só de isometria, só para Isso. fortalecer a musculatura profunda. Você não quer Para sobrecarregar depois isso. ele vir com contração, porque toda vez que a gente fala em contração, a gente fala em rompimento de fibra para hipertrofiar. Exato. Só que assim, calma, como é que eu vou hipertrofiar sendo que eu não fortaleci a musculatura profunda? Perfeito. É exatamente isso que a gente está, sabe, focando ali, batendo na tecla mesmo, sabe? O trabalho multidisciplinar. É isso. É isso. Buscando o equilíbrio, né, completo do paciente mesmo. Paciente como um todo. Muito bom.